dia a todos. Hoje, 10 de abril do ano 2025, às 8 horas em ponto, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E submeto à aprovação a ata da sessão anterior. Alguma observação? De acordo, excelência, pela aprovação. Aprovo. Obrigado. Expediente algum? Excelência, o desembargador federal Walter Nunes da Silva Júnior, agradecendo a moção de congratulações em virtude da sua eleição para desembargador federal TRF da 5ª Região. Somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Das boas-vindas aqui ao Dr. Roberto Guedes, atuando em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho, que se encontra em gozo de férias. Fica conosco até o dia... São 2 sessões, não é isso? É hoje e na próxima terça. 2 sessões, esta e a próxima. E eu tenho aqui moção de congratulações aqui. Os natalícios da desembargadora Sandra Lali, ocorrido agora no dia 6, último, da senhora Maria de Lourdes, esposa do desembargador Gilson, do dia 7, a senhora Yara Lúcia Bezerra da Cunha Alencar, esposa do desembargador Caio Alencar, que ocorrerá no próximo dia 15, Darcy de Oliveira, no dia 29 deste mês, e no mesmo dia também o desembargador Manuel dos Santos. Então, a todos eles, saúde e felicidades. E também uma moção de congratulações aqui na última sexta-feira, dia 4 de abril, exatamente. Na sexta-feira, o Ministério Público escolheu em votação a formação de uma lista tríplice, e o mais votado para ser o procurador-geral, o promotor Glaucio Garcia Pinto. Então, a Sua Excelência desejar. Aí me parece que os demais já abdicaram, né? Já abdicou. Renunciou, então o Glaucio certamente será o futuro procurador-geral. Então, a gente está tão bem acostumado com a instantaneidade da informação nos tempos atuais que a gente já está achando que isso é jornal de ontem, né? Eu cheguei e fiquei espantado, perguntando ao doutor Anísio: a governadora vai ou não vai nomear? O negócio já faz um tempão que foi escolhido, mas não foi nem um ofício para a governadoria. Pois é. Foi recente. E o doutor Anísio não participou conosco justamente porque estava presidindo lá o colégio eleitoral, né? A comissão eleitoral. Comissão eleitoral, Perfeito. Então, eu não tenho nenhuma outra proposição. Doutor Roberto Guedes. Nenhuma, excelência. Desembargador Ricardo Procópio. Sem proposição. Doutor Anísio Marinho. Excelência, eu gostaria também de dar boas-vindas ao doutor Guedes, comentar o desembargador Ricardo e dizer que quero me associar às proposições que Vossa Excelência acabou de formular. Perfeito. Presidente, se me permite também renovar as boas-vindas ao nosso querido colega e amigo, doutor Roberto Guedes. Com certeza. Então, tem a proposição, a anuência aí do Ministério Público. Perfeito. E conferência e assinatura de acordos, algum? Nenhuma, excelência. Também não tenho. Então vamos aos julgamentos. O primeiro deles, sempre prestigiando aqui a presença física dos advogados. Me parece que o primeiro a se fazer presente aqui na Câmara Criminal, Dr. Paulo Leão, que é o processo número 2, apelo criminal número 1035 de 74, ano de 2015. Relatoria do desembargador Ricardo Procópio, que não mesa, não é isso, desembargador? Não mesmo, presidente. Então, eu me comprometo ficará... para a próxima terça. Que será a próxima sessão, extraordinariamente, às 10 horas, em razão
Dr. Roberto Guedes, que também atua Segunda Câmara Civil. na segunda Câmara Civil. Então, para compatibilizar a presença do nosso colega, a sessão da Câmara Criminal na próxima terça-feira terá início a partir das 10 horas. Terça-feira, dia 15, às 10 horas. Exatamente. Isso, perfeito. Tá bom? Um abraço e até lá, doutor Paulo. Na sequência, doutor Smith, qual é aqui o 34? 34 é o habeas corpus número 804992, dígito 65, ano 2025. A impetrante é Juliana. Não, desculpe. Eu fiz o pregão errado. É o habeas corpus 804743, dígito 17, ano 2025. Impetrante Dr. Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior. Paciente Kleber Barbosa da Silva. Autoridade coatora, juiz de direito da segunda vara da comarca de Goianinha. Desembargador Ricardo Procópio é o relator. Processo em mesa, desembargador. Em mesa, presidente. Dr. Smith, o senhor tem até 10 minutos para sua defesa oral. Obrigado, excelência. Saúdo a todos, a pessoa do nosso presidente, do desembargador Glauber Rego. Já não perdendo tanto tempo, e aí estendo a todos os demais presentes nessa sala e os colegas que estão participando por vídeo e aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Excelências, esse HC, ele traz uma discussão que é uma discussão técnica processual. Dr. Smith, só um minutinho. O relator está concedendo. Se me permite, eu faço um Pois não. encaminhamento do voto pela concessão em parte da ordem com relação ao pedido de relaxamento de revogação por excesso de prazo. As outras matérias estão vencidas, na minha concepção, e encaminho pela concessão da ordem com a substituição por medidas diversas da prisão, notadamente as previstas no inciso 1, 4 e 9 do Código de Processo Penal. Obrigado, excelência. Então, satisfeito. Os demais a gente deixa para O Roberto apelação. Guedes acompanha, não é isso? Eu também, então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Peço Bom dia. desculpa, presidente. Não. Como o habeas corpus a gente traz em mesa, né? Vê em cima, a gente às vezes demora a identificar aqui. Vamos no 26, 26, habeas corpus número 803916, dígito 06, ano 2025. Impetrante Dr. Tiago de Moura Correia, paciente João Paulo Gaudioso China e autoridade coatora, dita aqui, juiz de direito plantonista, segunda central de custódia, desembargador Ricardo Procópio é o relator. Está em mesa, desembargador? Em mesa, presidente. Dr. Tiago, o senhor tem até 10 minutos. Obrigado, presidente. Aqui faço a saudação do desembargador Glauber Rego, presidente dessa Câmara Criminal. Saúdo também o desembargador Ricardo Procópio, relator desse habeas corpus. E o Dr. Roberto Guedes, que muito brilhante aqui essa Câmara Criminal. Dr. Anísio Marinho e todos os serventuários de justiça. Desembargador Glauber, eu queria começar essa sustentação trazendo e saudando também o professor Walter Nunes, e hoje em dia desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que eu trago ensinamentos deles no habeas corpus, em que um dos estudos que eu fiz dos livros do professor Walter Nunes, ele evidencia que muitas vezes a população, a sociedade em geral, acredita que o nosso país seja o país da impunidade, mas muito pelo contrário. Hoje em dia, infelizmente, o Brasil é a 3ª maior população carcerária do mundo, onde temos mais de 660 mil presos, em que muitos deles são presos que são crimes que são presos sem violência contra a pessoa, principalmente pelo artigo 33 do tráfico de drogas. Tive a oportunidade também de aprender com o professor Walter Nunes em sua palestra ladeada da ministra Daniela Teixeira, em Brasília, na Universidade de Brasília, que ele, acredito que em tom de brincadeira, falou que até ele seria preso pela garantia da ordem pública. Então, trago esses ensinamentos, como também deixei no habeas corpus,
para fazer menção ao fato do caso. O paciente foi preso supostamente pelo artigo 33, com garantia na ordem pública. Mas o que é o fato, excelências? O fato trata-se de uma busca domiciliar que o paciente foi preso em flagrante, portando 14,6 gramas de cocaína e 19,5 gramas de crack. Sim, excelências. E com isso foi levado até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o flagrante. Mas esse fato tem umas certas particularidades. Na audiência de custódia, que já teria sido juntado por essa defesa diversos documentos que atestam a fragilidade da saúde do paciente. Por exemplo, o paciente tem diversos problemas mentais e físicos que desde a audiência de custódia, como falei, foram juntados documentos. Na audiência de custódia, o promotor de justiça, sabendo, evidenciando pelos documentos juntados e pela fragilidade da saúde do paciente, requereu, primeiramente, que fosse convertido o flagrante em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, caso na impossibilidade de fazê-lo, que fosse decretado a medida a prisão preventiva. O juiz, então, excelências, ele decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e por tratar-se o paciente de um investigado reincidente e quanto mais nas práticas do delito. Mas, infelizmente, acredito que o juiz custodiante foi até levado a erro. Por quê, excelências? Na certidão de antecedentes criminais do ora paciente, o único processo que o paciente respondeu em sua vida está em duplicidade. Temos 3 processos na certidão de antecedentes criminais, a qual junto nos memoriais para fazer essa diferenciação. O único processo que ele respondeu em 2019 foi colocado em duplicidade. E o outro processo seria o processo de execução. Mas por que o paciente ainda não cumpriu a sua pena? Excelência, o único processo que o paciente respondeu, pelo artigo 33, onde no fato de 2019 foi realizada uma busca veicular, onde foi encontrado com o paciente e um colega 36 gramas de cocaína. O paciente levou uma pena de 1 ano e 8 meses, sendo sentenciado no tráfico privilegiado. Todavia, essa sentença de 2019 transitou em julgado apenas em março do ano passado. E por isso, o paciente não cumpriu ainda a sua pena. Mas, ora, excelência, trago até uma reflexão aqui ao caso, que seria, então, o paciente tecnicamente primário. Por quê? Pelo tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, o acordo não persecução penal deveria retroagir. Retroagindo, deveria ter sido ofertado ao paciente o NPP, para que ele cumpra os requisitos do NPP e não sofra e não perca a sua primariedade. Incorre em erro, inclusive, com todo respeito, o parecer da Procuradoria, onde fala que o paciente é quanto mais e com práticas reiteradas delitivamente, o que não é o caso dos autos, como fora demonstrado aqui. Então, excelências, com tudo que foi evidenciado, o paciente não é quanto mais, ele não tem diversas anotações criminais, o paciente ele tem residência fixa, ele tem emprego lícito, tem família constituída e, como já falei, como comprovei no habeas corpus, tem diversos problemas de saúde. Com todo respeito ao parecer da Procuradoria, que evidencia que o paciente pode ser tratado no ambiente prisional, eu trago um posicionamento diferente, uma vez que nós sabemos da realidade do sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte. Pela DPF 347, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o sistema carcerário brasileiro como um verdadeiro estado de coisas inconstitucionais e sabemos que muitas das vezes as pessoas que necessitam do serviço público sequer têm um tratamento necessário estando soltos. Imagine preso. Então é com isso, excelências, que eu encerro a minha sustentação. Peço que seja revogada a prisão preventiva do paciente e que seja decretado a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares diversas da prisão, que não a mais gravosa, que não a prisão preventiva, que não deveria em nosso país ser a regra, mas sim a exceção. Acredita esse causídico que essa prisão é totalmente desproporcional ao caso concreto, inclusive com as particularidades de saúde, tanto físicas quanto mentais, do ora paciente. Trago ao habeas corpus jurisprudência desta Câmara Criminal do desembargador Ricardo Procópio, relator desse habeas corpus, em que
necessita de fundamentação idônea, que traga o perigo concreto da conduta do paciente e que não pode ser apenas fundamentada no perigo, na gravidade abstrata do delito. É com isso que eu encerro. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e muito obrigado. Relator, desembargador Ricardo Procópio. Tem a palavra. Agradeço, presidente. Há dois aspectos, presidente, a serem abordados. Eu, antes de votar, saúdo e parabenizo o doutor Tiago Corrêa pela bem articulada sustentação. Mas estou encaminhando meu voto pela denegação da ordem pelo seguinte: com relação ao estado de saúde do paciente, os documentos apresentados pelo Dr. Tiago não são recentes, não são atuais. Então, o que se tem é a notícia de que ele tem ou teve algumas patologias, mas sem a precisão do estado atual de saúde. E sem esses elementos, nós sabemos que o habeas corpus tem um rito de cognição sumária que não permite aprofundamento de prova, não comporta dilação. E, portanto, as provas devem vir pré-constituídas. E, no caso, as provas documentais que foram juntadas não são atuais. Portanto, eu não posso atender a esse fundamento. No mais, a decisão impugnada não foi levada a efeito com base tão somente na gravidade abstrata do delito, mas num critério que considera objetivo e que esta Câmara adota, que é a probabilidade, no caso, de reiteração delitiva ou reiteração da conduta que está sendo imputada ao paciente pela qual ele está preso. E pela própria sustentação, nós podemos perceber, não obstante a boa argumentação do eminente advogado, mas que há uma reiteração de conduta, ou já é a segunda vez pela qual o paciente responde pela mesma conduta. Então, não reincidência, porque tecnicamente não se trata de reincidente, mas é uma reiteração específica de conduta. E por esses argumentos, senhor presidente, eu estou votando pela denegação da ordem. É assim que estou votando. Desembargador Roberto Guedes. Também, excelência. Também ratifico o voto registrado no sistema, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 1 aí na pauta, o primeiro é o apelo criminal número 807381, dígito 02, o ano 2023. Apelante Jackson Souza Silva, advogada doutora Alcileide Marques dos Santos, apelado do Ministério Público, o relator o desembargador Ricardo Procópio, o revisor Dr. Roberto Guedes. Doutor Alcileide quase perdia a sua defesa oral. Processo em mesa, desembargador Ricardo. Processo em mesa, presidente. A senhora tem a palavra por até 15 minutos. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, colega da turma, doutor Ricardo Procópio, doutor Glauber, doutor Guedes, o excelentíssimo ministro, aliás, desculpa, o promotor, né, os serventuários, os serventuários da Justiça, os nobres colegas aqui presentes e os que estão de forma virtual também. Bem, excelência, já tem um relatório para evitar repetições desnecessárias. Eu vou me ater de forma resumida e objetiva para ver se fica mais prático. Infelizmente, a defesa vai ter que discordar da minuta do MP, haja vista que se desprendeu da audiência, que lá o réu ele relatou que estava embaixo de uma árvore e foi dada uma quantia de R$150 para ele. Ele é menor de 21 anos de idade, primário e usuário, como ele bem disse, né? Lá. E aí, diante disso, a defesa também observou que na delegacia, na sede de inquérito, não foi observado os requisitos do 226, que é o reconhecimento. E, por esse motivo, a defesa fez o requerimento ao magistrado de reconhecimento na sala lá do Fórum Miguel Seabra, e que foi feito. Quando chegou lá, na primeira vez, a vítima olhou para as pessoas que lá estavam pelo vidrinho e disse que não reconhecia nenhum deles.
Estava eu, o Ministério Público e o magistrado e os policiais. Então, foi falado tanto pelo magistrado quanto pelos policiais. Mas eles estão aí. E aí, a vítima olhou novamente e falou, não estou reconhecendo. Então, foi sugerido pelo magistrado que apagasse a luz externa para poder fazer o reconhecimento. Então, a vítima falou, eu acho que é esse e esse, mas eu não tenho certeza. E quando voltou para a sala, mais uma vez a vítima falou, eu acho que era ele, eu não tenho certeza, não posso afirmar. É só um achismo. Então, também foi falado a respeito da extorsão, que foram feitos PIX e tudo mais. Só que o que é que acontece? Essa defesa lembrou que ele tinha feito um pedido de ação civil. E aí eu botei o CPF dele, o processo é público, qualquer pessoa pode pegar, e o extrato bancário estava lá de forma pública. Não se trata de uma prova em lista, porque eu entendo que se fosse uma prova em lista, eu precisaria de uma autorização judicial. Então, como estava público, não é uma prova em lista. E aí, quando eu observei a inicial dos pedidos, eu vi que na inicial se tratava da mesma ação penal que essa defesa estava fazendo para o cliente Jackson, né? E procurei o extrato, que estava público, não estava em segredo de justiça, e lá no extrato, no dia, não tinha nenhum PIX como beneficiário do senhor Jackson. Ao contrário, tinha outros nomes lá, que também foi dito em audiência pela vítima que ele teve acesso no outro dia ao telefone e às contas bancárias dele. Então, se olhar de forma minuciosa no extrato, os PIX, quando foram feitos, Jackson estava preso. Então, era humanamente possível ele fazer aquilo. Era humanamente impossível ele ter feito tudo aquilo. E aí, Excelência, o outro réu, ele foi absolvido, porque foi pedida a absolvição dele. O Ministério Público alegou que não ia pedir a condenação, porque na delegacia ele foi reconhecido, né? Mas lá ele não tinha sido, então era um achismo. Então, assim, observa-se que permanece a dúvida e a gente não pode condenar alguém só para ter alguém para punir. E não pode se condenar alguém com base em achismos, porque fica muito raso uma condenação em achismo. Uma condenação é algo muito sério, a gente está tirando a liberdade de uma pessoa menor de 20 anos, que é primário, não tem nenhum reincidente, nenhum. Inclusive, hoje ele está estudando na unidade prisional, está numa cela de estudos, que eu falei para ele, aproveite esse tempo que você está aí para estudar e não perder o ano aqui fora. E assim, a família dele já tem uma perspectiva muito grande quando ele sair para fazer tratamentos para a questão que ele é usuário, né, desse vício que ele tinha. Ele já se conscientizou disso. E para os senhores verem que ele realmente tem indícios de uma pessoa que é viciada. Olha que ele nem observou o perigo que ele estava correndo, quando ele diz, lá, na audiência, eu deixei o carro na UPA, e dentro do carro tinham umas coisas lá, que eram cartões. Então, eu pensei em usar aquilo para comprar minhas besteiras. Veja bem, ele não tinha nem noção do perigo que ele mesmo estava botando na vida dele, que se ele tivesse conseguido usar aqueles cartões. Porque uma pessoa pagou para ele deixar o carro lá. Então, isso ia ser cobrado depois a ele. Com certeza, nós sabemos que é assim que funciona. Ele estava mexendo com pessoas que ele não sabia nem quem era. Então, ele foi abordado pelos policiais e, por força alheia à vontade dele, ele foi impedido de utilizar aqueles cartões que ele não sabia nem sequer de quem era. Então, nos autos, não tem nada concreto, alicerçado, que embase essa condenação de Jackson, tão séria como foi, de extorsão. Em nenhum momento a vítima afirmou, falou que foi ele que estava lá. Ao contrário, no reconhecimento, a vítima deixou claro, e nos autos está claro, que a vítima fala, eu acho que foi, não posso afirmar. Ou seja, se o outro réu foi absolvido com base na incerteza para ser condenado, por que condenar o outro que também estava com base no achismo? Então, assim, Excelências,
a prova que foi acostada nos autos, referente ao extrato, ela não é uma prova ilícita, haja vista que ela estava aberta e é uma prova emprestada de outro processo, não precisaria de uma decisão judicial para que fosse acostada nos autos, né? E a condenação de Jackson, ela foi embasada em achismos pela vítima e não tem nenhuma outra situação. E a defesa requer que Vossas Excelências dê provimento ao recurso. E se caso Vossas Excelências pensarem em não dar o provimento agora, essa defesa pede humildemente aos senhores que peçam vistas. E olhe tudo isso que essa defesa está falando, porque o que mais corta o coração de um advogado é quando, de fato, a gente tem certeza absoluta que aquele réu ele não é culpado naquela situação, que a única culpa de Jackson ali, naquela situação, foi ter pego aquele carro para levar lá e pegar R$ 150 para usar drogas, que o único mal que Jackson ia fazer ali era ele mesmo, como usuário, e a família dele, por sofrer por ele ser usuário. Mas agora ele está conscientizado e vai se tratar, né? Ele vindo à rua, porque dentro do presídio é muito complicado, e lá ele já está estudando. Então, assim, Excelências, é isso que essa defesa requer, que se Vossas Excelências não entenderem pelo provimento agora, que ao menos, por favor, analisem os IDs, tudo que foi relatado de fato em audiência e peçam vistas. É por tudo que a defesa pede e requer o deferimento dos pedidos feitos na petição. O relator, o desembargador Ricardo Procópio, tem a palavra. Presidente, saúdo, cumprimento a doutora Alcileide, que assomou a tribuna, parabenizo pela sustentação, mas eu estou encaminhando meu voto pelo desprovimento do recurso, já digo dispositivo. E com relação às bem lançadas argumentações da tribuna, o reconhecimento não é prova isolada neste processo. E é compreensível o nervosismo da vítima e a dificuldade de fazer afirmações incisivas, porque todos sabem as consequências que às vezes podem advir desse reconhecimento, da forma como foi feito, sendo feito pela vítima. Mas não é só isso. O reconhecimento não é uma prova isolada no processo. O apelante foi encontrado logo após o fato, juntamente com Everton e toda a res furtiva, aos depoimentos. Então, há um acervo probatório bem consistente, apontando para a responsabilidade penal do apelante. Eu vou fazer a leitura da emenda, que, resumidamente, contém o conteúdo da decisão. Penal processual penal, sentença condenatória, roubo majorado e extorsão, com a respectiva classificação jurídico-penal. Apelação defensiva, pleito de nulidade do reconhecimento do réu. Não acolhimento. Depoimento seguro da vítima, que identificou o apelante como um dos assaltantes de cara limpa, que em Natal a abordou, a colocou no porta-malas e a levou a uma área de morro para a realização de operações bancárias ilícitas, culminando no roubo. Excelência, pela ordem, desculpa. Doutora... Eu entendo. Quando eu peço pela ordem, Excelência... Não, doutora Oslende, a senhora já teve o momento da defesa oral. Tem um erro, só ali. Por favor. A palavra está com o relator. Culminando no roubo, bem como na apreensão dos pertences da vítima. E aí, chave do veículo, cartão de crédito e celular. Reconhecimento pessoal convalidado em juízo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da vítima que apontou de forma expressa a participação do apelante. Robusta prova material, além dos depoimentos dos policiais militares. Recurso conhecido e desprovido. É assim que voto. O revisor. Eu acompanho o relator.
Eu também já registrei o meu voto no sistema, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria que ficasse consignado em ata na sessão que eu estou adotando e ratificando todos os relatórios e revisões assinadas pelo desembargador Saraiva Subia nos processos que foram encaminhados à sessão. Anotado. Excelência, só para Pois não. falar, naquela hora que eu falei, porque assim, quando o senhor fala que é Doutora Ocleide, um reconhecimento seguro, doutora Ocleide, não foi. É só isso que eu queria falar. Obrigada. obrigado. Na sequência, o habeas corpus número 803892, dígito 75, ano 2025. Impetrante, Dr. Samuel Dantas de Abrantes, paciente MA da SM, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara da comarca de Currais Novos. O relator é o desembargador Ricardo Procópio. Aqui tem anotado o requerimento de defesa oral por videoconferência. Está na sala? Doutor Samuel. Bom dia, senhor presidente. Já estou aqui Bom disponível, excepcionalmente hoje, nessa modalidade remota, em virtude do habeas corpus ter sido pautado hoje às 7h30 da manhã. Número 36, deixa-me ver aqui. Só um minuto aqui. Envolve menor, doutor Samuel, então você tem É uma medida protetiva, excelência, por isso que está em segredo de não justiça. identifica não, né? Então, não identificar e o senhor tem até 10 minutos para sua defesa oral. Processo em mesa. Excelentíssimo senhor desembargador, relator, desembargador Ricardo Procópio, demais membros dessa cola da Câmara, cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça e demais advogados que estão nessa sessão. Excelências, trata-se aqui de habeas corpus impetrado em favor de um paciente pai, trabalhador, cidadão, sem qualquer antecedente criminal, que hoje sofre grave constrangimento ilegal decorrente da imposição de medidas protetivas em seu desfavor, desprovidas de qualquer fundamentação concreta. Senhores desembargadores, o juízo de origem impôs ao paciente uma medida que, embora revestida de uma aparência protetiva, restringe de forma drástica e desproporcional o seu direito de ir e vir. E aqui eu faço a primeira pergunta: onde está a fundamentação que impôs essa medida protetiva e que depois entendeu por manter essa medida protetiva? Onde estão os elementos que justificam a imposição dessa medida? A decisão atacada por meio desse habeas corpus é uma decisão que se revela genérica, uma vez que menciona apenas a existência de indícios de ameaça e violência psicológica, sem sequer detalhar os fatos ou o contexto em que se deram essa suposta acusação. Não se aponta, excelências, o risco iminente, nenhum histórico também de violência, apenas suposições. Ora, excelências, o mais grave desse caso, e esse é o ponto principal que eu clamo a atenção de vossas excelências, é uma evidente tentativa de instrumentalização da medida protetiva como uma forma de retaliação e uma vantagem processual, e eu explico por quê. No dia 12 de agosto de 2024, o paciente procurou espontaneamente a autoridade policial e registrou o boletim de ocorrência de número 1497-726, relatando ter sido vítima de injúrias e vias de fatos praticadas pela sua ex-companheira e seus familiares. Tudo isso registrado por câmeras de vídeo monitoramento de uma escola vizinha à casa dessa suposta vítima. Ocorre, excelências, que 7 dias depois, ao registro desse boletim de ocorrência, a suposta vítima procurou a Delegacia de Polícia de Currais Novos, mais especificamente no dia 19 de agosto, acompanhada de sua advogada, e registrou pela primeira vez uma denúncia contra o paciente. Em um relacionamento que durou aí mais de 6 anos, nunca se havia tido conhecimento de nenhum ato de violência, nenhum boletim de ocorrência registrado. Ocorre que
após o paciente registrar um boletim de ocorrência acusando sua ex-companheira de vias de fato e de injúria, que hoje tramita uma queixa-crime em relação a esses fatos, em retaliação ao registro desse boletim de ocorrência, a suposta vítima requer a imposição de medidas protetivas. E nesse ponto, Excelência, a defesa aqui vem enfatizar a importante conquista civilizatória que foi a Lei Maria da Penha, mas que não pode ser banalizada ou desvirtuada sob pena de perder sua legitimidade. E pior, causar injustas questões como essa que aqui se denuncia. Então, Excelências, o outro ponto que essa defesa ainda vem sustentar é justamente que essa medida protetiva ela vem sendo utilizada na prática para afastar o pai do seu filho de apenas 1 ano de idade. Porque, embora não haja na decisão judicial qualquer impedimento legal entre o contato do pai com o filho, a família materna se vale da existência dessa medida protetiva para impedir deliberadamente a convivência paterna, criando um enorme obstáculo entre pai e filho. E mais, por se tratar de uma cidade pequena, como a cidade de Currais Novos, uma cidade interior, qualquer descuido com relação a essa medida protetiva pode ser erroneamente interpretado como descumprimento e ensejar a prisão de um pai que sequer foi indiciado ou denunciado por qualquer crime. Então, embora haja a existência desse boletim de ocorrência, desde agosto do ano passado até a presente data, não houve indiciamento ou denúncia. Então, repito, não há nenhuma ação penal existente em desfavor do paciente. E, dessa forma, a defesa junta no corpo do presente remédio que as medidas protetivas elas devem ser, em consonância com jurisprudência, fundamentadas com base em elementos concretos e não podem ser mantidas por tempo indefinido, como vem ocorrendo pelo juízo da comarca de Currais Novos. Dessa forma, em conclusão, Excelências, se pede o reconhecimento desse constrangimento legal e a imediata revogação das medidas protetivas de urgência para, por consequência, restabelecer o direito de convivência entre esse pai e esse filho. Dessa forma que se manifesta e agradece ao tempo a vossas excelências. Obrigado, doutor Samuel. Relator, desembargador Ricardo Procópio, tem a palavra. Agradeço, presidente. Saúdo o doutor Samuel Dantas Abrantes pela sustentação, mas estou encaminhando meu voto pela denegação da ordem. Nós sabemos quão delicado esse tema já tem sido ressaltado aqui e na jurisprudência de um modo geral, a dificuldade da reunião de provas robustas de agressões no âmbito familiar, no âmbito da proteção da mulher. Neste caso, a impetração voltou-se contra a decisão que manteve as medidas protetivas. Já havia as medidas foram deferidas naturalmente e não houve insurgência. Depois houve o natural interrelacionamento tumultuado do casal, porque separado, e o que o juiz, o que a autoridade impetrada afirma é que há uma intimidação psicológica, que é um indício de violência, é isso que diz o juiz, porque há uma efetiva intimidação psicológica. E eu lembro bem de um print de tela extraído em que, na comunicação com a ofendida, o paciente a chama de coroa. Um linguajar ofensivo, nós sabemos, e que está dentro da esfera de proteção que visa abranger a Lei Maria da Penha. São questões delicadas, nós sabemos disso, mas acho sim que a medida protetiva é importante, é necessária e, portanto, eu estou votando pela denegação da ordem. Doutor Roberto Guedes. Também, excelência, como relator. Eu também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Samuel. Obrigado e boa sessão. Obrigado. Na sequência, o número 3, na ordem cronológica, agravo em execução penal número 80-3440, dígito 65, ano 2025. A origem, Primeira Vara Regional de Execuções Penais, agravante, Roberto
Roberto de Medeiros Filho, o advogado doutor Francisco da Chagas Medeiros, o agravado é o Ministério Público, o doutor Roberto Guedes é o relator. Está em mesa, doutor Roberto? Doutor Francisco está na sala? Doutor Francisco, Sim, bom dia. Tudo bem? O senhor tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, eminente presidente dessa Câmara Criminal, desembargador Roberto Guedes, Ricardo Procópio, eminente procurador, doutor Anísio Marinho, nosso conterrâneo, serventuário da Justiça, cumprimento que eu faço na pessoa da diligente e da sempre prestativa servidora Ana Cláudia, e saúdo também os colegas advogados que presentes aí se encontram e virtualmente também. Eu tinha uma esperança de que não fosse necessário fazer a sustentação oral, mas não foi dessa vez que eu fui contemplado. Trata-se de uma grave execução penal, oriundo da primeira vara regional de execução penal. O agravante se encontra preso na penitenciária estadual Coutinho Madruga, lá em Alcaçuz, há aproximadamente 8 anos. Dia 23 de 10 de 2024, o Robert Johnson atingiu o requisito objetivo após um cumprimento de uma longa jornada de 7 anos e quase 8 anos. Nós impetramos o requerimento pela progressão de regime e foi requisitada a realização do exame criminológico. Nos insurgimos, mas o exame foi feito e o MM juiz, não obstante um parecer favorável do Ministério Público, da lavra do diligente, austero, doutor Lorenzetti, o MM juiz indeferiu, né, o requerimento de progressão. Manejamos o agravo em execução, a decisão foi mantida, não obstante, com as contrarrazões também favoráveis do Ministério Público, e hoje ele se encontra pautado, esse agravo em execução, para análise de Vossas Excelências. O MM juiz, ele fundamenta a negativa da progressão na gravidade abstrata do crime, no longo tempo da pena a ser cumprida, né? E no laudo psicológico constante dos autos. Essas duas primeiras, quanto à gravidade, não é motivo, nós sabemos disso, né? E com relação ao laudo, infelizmente, a interpretação dada foi absolutamente rigorosa. O laudo psicológico, fazer uma avaliação psicológica de alguém que está há quase 8 anos confinado, mas o laudo na nossa avaliação, na avaliação da defesa e na avaliação do Ministério Público, favorável ao hora agravante, né? E vamos lá, na discussão desse laudo psicológico, ela diz, por exemplo, que ele estudou, concluiu o 2º grau, teve um relacionamento conjugal, não houve registro de violência doméstica nesse período. O histórico profissional, ele tem profissão de operador de máquina, possui experiência em diversas áreas, como pintor, mineração, tem curso de bombeiro civil, já teve carteira assinada. Na unidade em que cumpre pena, o avaliado não tem cometido faltas, nem se envolvido em conflitos. Seus planos para o futuro incluem cuidar da família, começar a trabalhar e mudar de vida. Em relação à extroversão, o apenado tende a adotar uma postura sociável,
buscando interagir com outras pessoas, inclusive em ambientes desconhecidos, o que facilita sua integração em grupos. Quanto à abertura à experiência, ele demonstra interesse por uma rotina que combina atividades cotidianas com a possibilidade de inovar. Seu grau de flexibilidade é similar ao de outras pessoas, sendo capaz de reavaliar suas ideias e valores. Se preocupa com o bem-estar dos outros, mas também mantém o foco em suas próprias responsabilidades. O apenado apresenta atitudes responsáveis e comprometidas com suas tarefas, tanto profissionais quanto pessoais. Se dedica de maneira semelhante à maioria das pessoas para alcançar suas metas. É capaz de refletir antes de tomar decisões. Conclusão. Sua sociabilidade é uma característica marcante, facilitando sua integração em grupos e sua disposição para interagir com outras pessoas, o que pode ser um ponto positivo em situações sociais. No que diz respeito à interação com os outros, ele demonstra uma postura equilibrada entre cuidar de suas responsabilidades. O apenado mostra-se responsável e comprometido com suas metas, com uma capacidade de planejar e refletir suas ações, o que sugere que ele tem o potencial de alcançar seus objetivos, mesmo que sua necessidade de organização varie conforme a situação. Seu nível de impulsividade, no entanto, é moderado, evidenciando a habilidade de refletir antes de agir, embora também possa tomar decisões mais espontâneas quando necessário. Em relação à impulsividade, um perfil de baixo nível de falta de concentração e persistência, evidenciando que o apenado pode concluir suas tarefas de maneira constante e focada. Em conclusão, o apenado apresenta uma personalidade com características tanto positivas quanto desafiadoras, como a tendência a emoções negativas e a cautela excessiva, mas também um perfil sociável, responsável e capaz de refletir sobre suas ações e decisões, o que pode influenciar de forma significativa na interação com os outros e sua adaptação a diferentes contextos. Não é possível afirmar com certeza se o apenado voltará a delinquir. Demonstra capacidade de reflexão e responsabilidade em suas ações. O apenado demonstra uma postura sociável e a capacidade de interagir bem com os outros, o que sugere que ele está em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho. Sua disposição para se integrar em grupos e sua flexibilidade, em parte, indicam que ele pode se adaptar bem ao meio social. Ele não parece apresentar uma personalidade marcadamente agressiva ou perigosa para o convívio social. Ele demonstra capacidade para a interação e a cooperação em contextos sociais, com uma tendência à cautela e preocupação com os outros. Embora os resultados não ofereçam uma estimativa precisa sobre o risco de reincidência, a falta de um controle emocional mais consistente pode levar a comportamentos impulsivos em momento de pressão, mas sua capacidade e responsabilidade indicam que ele pode ter um potencial de adaptação ao meio social, desde que receba apoio adequado que não encontrará na penitenciária, para lidar com suas emoções de impulso. A reincidência pode ser minimizada com estratégias de intervenção focada no controle emocional e desenvolvimento de habilidade de enfrentamento. Este é um laudo que, com todo respeito, a defesa o classifica como favorável à situação do ora agravante. Vejamos bem que o comportamento carcerário dele é bom, ele não tem nenhum histórico de transgressões durante o cumprimento da pena. Isso foi realçado pelo Ministério Público em seus pareceres e em sua contrarrazão. Inclusive, a PGJ, em seu parecer, também ratificou o parecer do Ministério Público e pugnou pela concessão, pelo deferimento, pelo provimento do agravo e deferimento da progressão de regime. Então, Excelência, se houvesse histórico de negatividade ao longo do cumprimento da pena, tudo bem, mas o laudo é favorável. O laudo da psicóloga é favorável. Às vezes morde e assopra. Todavia, no entanto, mas em nenhum momento ela fala sobre a questão da sociabilidade, tudo positivo, da readaptação, tudo positivo. Então, Excelência, esta defesa entende, com todo respeito, que o ora agravante,
o senhor Roberto Johnson, né, um jovem, né, cheio de sonhos, que esteve em um contexto histórico e temporal difícil lá na sua pequena Parelhas, realmente, que o fez levar a migrar para a criminalidade. Passados 8 anos, não temos nenhum histórico. Então, o que tem que se avaliar é durante o cumprimento da pena, não com relação ao crime. Com relação ao crime, já foi analisado e as penas já foram aplicadas. Então, temos que analisar o comportamento Tosquinho, dele. o tempo já esgotou. Então, Okay. com a palavra, o relator, doutor Roberto Guedes. Com esse do recurso, e queria aqui abordar algumas coisas antes. Com efeito, assente ao STJ o entendimento de não se achar estreito ao bom comportamento análise para o progredimento, sobretudo no caso vertente, onde o agravante é considerado de medida periculosidade, de média periculosidade, pertencente à organização criminosa, bem assim histórico de crimes cometidos com grave ameaça ou violência. Isto posto, malgrado satisfeito o pressuposto objetivo, milita em desfavor do insurgente o requisitivo subjetivo, traduzido da reiteração de conduta delitiva de natureza violenta e diversificada, entre parênteses, tráfico, associação e homicídio qualificado, conforme destacado pelo juiz executório no ID 2969-910. Abre aspas, só uma parte aqui do que fala do juízo nesse detalhe. No caso, restou esclarecido da decisão agravada que o apenado tem histórico de crimes graves ou cometidos com violência, tendo sido condenado por um homicídio qualificado, motivado por um salve de uma facção criminosa, além de tráfico de drogas e corrupção de menores, por ser entregante da organização criminosa, no que sugere maior cautela do Estado para a progressão do regime. Só para relembrar, no tocante à participação na organização criminosa, restou consignado no acordo proferido da ação penal, no acordo, quando houve da condenação, que, em linhas gerais, aqui diz o seguinte: toda ação foi planejada e executada em cumprimento de um salve, que é uma espécie de ordem de provimento de uma organização criminosa, Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, no qual o adolescente é integrante juntamente com os apelantes. Ressalta que a vítima, dias antes do ocorrido, resgaram um cartaz afixado no mesmo Sindicato do Crime, o posto de iluminação pública da cidade de Parelhas. Então, o histórico dele, né, muito embora tenha tido um parecer do Ministério Público, no qual eu não concordo, que na realidade o que ele está querendo é a progressão para o semiaberto, mas pela decisão motivadora do juiz de execução, pelo que consta nos autos, senhor presidente, eu vou discordar do parecer do Ministério Público e conhecendo pelo desprovimento, e vou ler a ementa onde vai se resumir o processo da seguinte maneira: ementa processual penal, agravo de execução, pretenso avanço de regime de fechado para o semiaberto, requisito subjetivo não preenchido no artigo 112 da Lei de Execução Penal, apenado pertencente à organização criminosa, histórico de cometimento de crimes graves, tráfico, associação e homicídio qualificado, praticados com uso de arma de fogo de concurso de pessoas, conduta carcerária a ser aferida holisticamente durante todo o cumprimento da pena, precedentes, deciso mantido, conhecimento e desprovimento. Então, senhor presidente, eu acompanho aqui a decisão do juiz da execução penal e eu entendo que ele deve permanecer no regime fechado. É assim que eu encaminho meu voto, senhor presidente. Desembargador Ricardo, me parece, vai pedir vista, é isso? Não, eu vou votar agora. Com voto, Vossa Excelência. Presidente, eu pensei em pedir vista, realmente, mas eu estou convencido do voto que vou proferir. E, desde já, peço vênia renovada ao querido colega e amigo doutor Guedes, porque sabemos, sim, que para a concessão do benefício da progressão não é suficiente apenas
que estejam satisfeitos os requisitos objetivos. Há casos, sim, nós temos reiteradas vezes julgado aqui, em que, embora satisfeitos os requisitos objetivos, alguns requisitos subjetivos direcionam o julgamento no sentido da denegação do benefício. Mas, com todo respeito, não me parece que seja o caso. Eu concordo com o anúncio da ementa, porque a ementa faz afirmações verdadeiras. A ementa proposta pelo eminente relator. Mas o caso concreto não me parece que haja elementos subjetivos que infirmem a necessidade de concessão do benefício, uma vez satisfeito o requisito, ou satisfeitos os requisitos objetivos. Porque o laudo psicológico não é conclusivo. O laudo psicológico, ele diz aqui, há um trecho que está no próprio voto, para não ter que abrir o processo, que diz o seguinte: nessa perspectiva, cresce a importância do exame psicológico. Desculpa, não é aqui. Sim. Cujo laudo foi juntado no evento 263.2, apontando que algumas características do apenado, como a tendência a reações impulsivas e dificuldade em lidar com frustrações, podem indicar um risco moderado de reincidência, especialmente em situações de estresse. Essa afirmação pode ser posta para qualquer cidadão. E ainda que a falta de um controle emocional mais consistente pode levar a comportamentos impulsivos, em momentos de pressão. Também pode ser aplicada a qualquer cidadão comum. De modo que eu não tenho o laudo psicológico como um vetor que direcione para a negativa do pedido. No mais, toda a decisão do juízo ACOR é uma espécie de recondenação do acusado, porque ele apenas enfatiza o fato de terem sido cometidos crimes graves. E é por isso que ele está lá. Ok? Esse elemento não é que ele seja irrelevante. Eu acho que ele é importante, sim. Na hora que o juiz da execução vai avaliar um pedido de benefício de progressão, ele tem que considerar, sim, a gravidade do crime cometido pelo qual o apenado está num processo de execução penal. Mas é só um elemento. Ele não pode, só com base nisso, penso eu, com todo respeito ao entendimento diverso, negar o benefício. E, no caso, é o que me parece que está acontecendo. Não há nenhum outro elemento que possa infirmar o direito do apenado em questão obter o benefício da progressão. O CIAPEM não o identificou como líder ou como integrante de facção. Repito, o laudo psicológico é inconclusivo. Não diz que sim nem que não. E o comportamento é bom, é um comportamento que recomenda que seja aplicado o benefício. Concordo também quando diz o voto bem lançado do eminente relator, que o comportamento por si só, o comportamento carcerário, não é definitivo. Na verdade, nessa avaliação, penso que nenhum dado isoladamente é definitivo, mas não há um conjunto aqui que infirme o direito do apenado. E é por essas razões que, renovando o pedido de vênia ao eminente relator, eu voto pelo provimento do agravo para conceder o benefício da progressão do regime para o semiaberto. Eu, quando disse que o desembargador Ricardo ia pedir vista, eu que havia imaginado pedir vista dos autos, mas já inclinado neste posicionamento trazido aí no voto divergente e pedindo vênia ao relator, eu apenas acrescento, desembargador Ricardo, teve ele parecer favorável já na origem e também aqui no segundo grau. Então, o Ministério Público, tanto no primeiro quanto no segundo grau, favorável à progressão. E não custa lembrar e trazer, está muito em voga esse discurso, mas que reproduz uma realidade que temos que enfrentar, que é essa questão
do estado de coisas inconstitucional reconhecido na DPF 347. No Brasil, hoje, os dados eles apontam em torno de 700 mil pessoas presas em regime fechado. E tem em aberto mais de 300 mil mandados de prisão. Dentro no nosso sistema penitenciário tem menos de 500 mil de vagas. Ou seja, é um sistema superlotado. E aí os estudos mostram que no Brasil nós temos em torno de 375 cidadãos presos para cada 100 mil habitantes. Me parece... Nós somos a terceira população carcerária no mundo e me parece que esse dado já tem algum avanço negativo em termos de graduação aí dentro dessa ordem. Na América, que certamente é o maior índice. Agora, fazendo um comparativo na Europa, Portugal tem 117 cidadãos presos para cada 100 mil habitantes. Na Holanda, em decréscimo, 51 cidadãos para cada 100 mil. Lá as penitenciárias estão sendo desativadas. Ou seja, se diz não se prende. Não, o Brasil prende muito. Agora prende mal. Exatamente. E outro dado que o CNJ, em seus manuais e dentro da própria DPF, isso foi dito na medida cautelar do ministro Marco Aurélio, quando concedeu a cautelar, quando deferiu a cautelar na DPF 347, o ano ainda era 2015, se não estou enganado. 2015, a decisão cautelar foi confirmada em 2023. Sua Excelência disse que afirmou que prendia-se muito no Brasil e prendia-se mal. E ele se utilizou de um índice também. Uma porcentagem de apenas 10% dos homicídios, crime de fato violento, tem a sua punição. Ou seja, a gente tem que repensar essa nossa atuação, que tem reflexo dentro do sistema, e compreender que a violência que hoje vivemos também é fruto desse ambiente dentro do sistema penitenciário, dominada por facções e retroalimentada, né? Então, e muitas vezes, e aqui sem nenhuma crítica ao Dr. Roberto Guedes, mas se aquele ambiente superlotado e um ambiente propício a revoltas, e quando se tem um direito de progressão negado, né, vai se aí alimentando tudo isso. Eu sei que é um discurso contra-majoritário dentro da magistratura, isso que eu estou falando aqui, talvez até mal compreendido. Mas Vossa Excelência está bem acompanhado. Do Marquês César e de Beccaria. Obrigado, desembargador Ricardo. Mas, em conclusão, eu proclamo o resultado, processo agravo, julgado por maioria, dado provimento e redator para o acórdão, fico... Mas aí na ordem de revisão, eu gostaria que fosse Vossa Excelência, mas aí o regimento interno eu não posso me furtar ao exercício daquilo que lá está previsto. Então, restarei redator para o acórdão. Na sequência, o último com sustentação oral. Abraço, doutor Francisco, doutor Chiquinho. Abraço, bom trabalho a todos, Deus nos abençoe. Não teve a vitória inicial, mas teve no final, tá vendo? Parabéns pelos posicionamentos, muito. E a doutor Roberto e doutor Ricardo, quando diz que é uma recondenação, uma outra condenação
Bingo. Parabéns e bom trabalho. Abraço. Na sequência, o número 4 na ordem cronológica, apelo criminal número 800556, dígito 49, ano 2022. A origem, vara única da comarca de Caraúbas, o apelante Antônio Francisco da Silva, o advogado doutor Vivênio Moura Jacome, apelado Ministério Público, relator doutor Roberto Guedes, eu sou o revisor, processo em mesa, doutor? Está em mesa, excelência. Doutor Vivênio, está na sala? Sim, excelência. Tem até 15 minutos para a sua defesa oral. É o número 4 na ordem cronológica. Tá pelo provimento. Tava faltando o voto do... Não, já votei. Já votou, então? Dê uma olhada no acordo, excelência. Já... Não, porque tava faltando o voto Tá faltando do meu desembargador voto, mas foi Ricardo. só um lápis aqui. Doutor Vivênio, o recurso está sendo Sim. provido. Então, Coisa boa. se quiser falar para modificar alguma posição, fica à vontade. Não, estava aqui aguardando calmamente uma frase dessa. Então, recurso provido à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Vivênio. Muito obrigado, bom dia. Deus Chuvas abençoe aí a pro todos. Caraúbas, não? Mais ou menos, está um pouco instável. Tá. Mas tem uma previsão da partir de hoje melhorar mais um pouco, Se Deus quiser. se Deus quiser. Bom dia a todos, Deus abençoe. Amém. Abraço. Então, não temos mais nenhuma defesa oral? Nenhuma outra? Só virtual. O Ministério Público tem alguma observação, doutor Nísio, em algum processo? Não, excelência. No terceiro, desembargador Ricardo, está faltando o voto de Vossa Excelência. Registrar só, já votou, né? Discordou. Nos 7, acompanho. Vamos a ele. Ao 12. 12 é a questão dos honorários. Eu vi, mas a questão é porque a resolução ela fala de 600 até R$1.000 para o processo. E aí tem a ressalva no parágrafo único lá de até 4.000 em questões de maior complexidade e tal. E aí a gente passou a entender a partir da inovação que teve no próprio Estatuto da Ordem, do CPC, também repercussão geral, que a atuação no segundo grau ela justificava a majoração dos honorários. A minha proposição, como ordinariamente está em até R$1.000 lá, foi fixada em 1.000 na origem. E que tem uma amplitude maior do trabalho, e aqui o recurso, e a gente está majorando, aí fixou em 600, que tem sido o padrão, né, aqui da Câmara. Em alguns casos, como acréscimo, aí ficaria 1.600. Foi? Então, quer deixar para a gente discutir, definir um padrão, porque isso tem repercussão, né, orçamentária também, para a gente padronizar. Então, fica para a gente discutir e fechar na sessão, na próxima sessão. Tem aqui acompanhando o relato, mas no caso a gente vai... Não, vai ser consenso, só para a gente definir o valor. Só fica na mesa, né? Não mesa. Aí na próxima sessão a gente já define Já define o valor. Que vai ter a majoração, vai. Agora de quanto? O quanto. Já fica logo fixado para as futuras. Não, de jeito nenhum. Não, e até quando eu tinha já os votos aplicando aqui no segundo grau dos 3 gabinetes. Né? Eu acho que foi uma coisa. Então, os demais todos votados à unanimidade. Vai só ajustar, né? Doutor Roberto Guedes, alguma observação? Não, nenhuma, excelência. Desembargador Ricardo, mais alguma observação? Nada. Próxima sessão, dia 15? Dia 15 às 10 horas. Estará conosco, doutor Nísio? Então, até lá, se Deus quiser. Obrigado. Declaro encerrada a presente sessão.
Obrigado.